Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Renata Caruso, da Igreja Missão Índios no Brasil. Estou aqui com você para mais uma leitura cronológica da Bíblia em um ano. Hoje, dia 26 de setembro, nós faremos a leitura no livro de Daniel, os primeiros capítulos, do capítulo 1 ao capítulo 3. Então, vamos para a leitura. Daniel foi especialmente capacitado por Deus. Daniel, capítulo 1. Era o terceiro ano do reinado de Jeoaquim em Judá, quando o rei Nabucodonosor da Babilônia declarou guerra a Jerusalém e sitiou a cidade. O Senhor entregou o rei Jeoaquim de Judá nas mãos dele, com alguns utensílios do templo de Deus. Nabucodonosor levou o rei e os utensílios para a casa do tesouro do seu Deus, na terra da Babilônia, a antiga Sinear. O rei ordenou a Aspenaz, chefe de pessoal do palácio, que escolhesse alguns israelitas da família real e da nobreza, jovens que fossem saudáveis e de boa aparência, inteligentes e de boa formação, de potencial, para cargos de liderança no governo, gente de elite, e lhes ensinasse a língua, a cultura da Babilônia. O rei ordenou também que servissem a eles o mesmo cardápio do rei. Comiam do bom e do melhor e o mais fino vinho. Depois de 3 anos de treinamento, assumiram os cargos na corte do rei. 4 homens de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, estavam entre os escolhidos. O chefe de pessoal do palácio deu a eles nomes babilônicos. Daniel passou a chamar-se Beltesazar. Ananias foi chamado de Sadraque. Misael foi chamado de Mesaque e Azarias foi chamado Abednego. Mas Daniel decidiu que não iria ficar impuro com a comida do rei nem beber o vinho dele. Por isso pediu ao chefe de pessoal do palácio que o autorizasse a não comer do cardápio do rei. Pela graça de Deus, o chefe de pessoal do palácio gostou de Daniel e autorizou, mas o advertiu: tenho medo do que meu senhor, o rei, possa fazer. Foi ele quem determinou esse cardápio. E se perceber que vocês não estão tão saudáveis como os outros, vai pedir minha cabeça. E então Daniel apelou ao responsável, que havia sido designado pelo chefe de pessoal do palácio, para cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias. Faça uma experiência conosco por 10 dias. Traga apenas vegetais e água. Depois, nos compare com os jovens que se alimentam do cardápio do rei e tome sua decisão. O responsável por eles concordou e os alimentou com vegetais e água durante 10 dias. Ao final dos 10 dias, eles tinham aparência melhor e pareciam mais saudáveis que todos os outros. Assim, o responsável continuou a dispensá-los da comida e da bebida do cardápio do rei e servia-lhes apenas vegetais. Deus deu a esses 4 jovens conhecimento e habilidades em todas as áreas, tanto teórica quanto prática. Além disso, Daniel tinha o dom de interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei para o treinamento, o chefe de pessoal do palácio os levou para a presença de Nabucodonosor. Quando os entrevistou, o rei os achou muito melhores que todos os outros. Ninguém estava tão bem quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E assim, eles assumiram suas responsabilidades na corte do rei, sempre que o rei os consultava sobre qualquer assunto, teórico ou prático. Eles se mostravam 10 vezes melhores que todos os magos e encantadores do reino juntos. Daniel continuou no serviço do rei até o primeiro ano do reinado do rei Ciro. Daniel capítulo 2. No segundo ano do seu reinado, o rei Nabucodonosor teve alguns sonhos que o estavam deixando maluco, tanto que ele nem conseguia mais dormir. Chamou então todos os magos, encantadores, feiticeiros e astrólogos da Babilônia para que se interpretassem seus sonhos.
Quando estavam todos na presença do rei, ele disse: tive um sonho e não consigo tirá-lo da cabeça. Não vou conseguir dormir até que saber o que significa. Os astrólogos, falando em aramaico, disseram: que o rei viva para sempre. Conte-nos o sonho e vamos interpretá-lo. O rei respondeu: meu decreto é esse. Se vocês não conseguirem me dizer qual é o sonho e me dar a interpretação, vou fazer picadinho de vocês e destruir suas casas. Mas, se me contarem o sonho e me derem a interpretação, vou encher vocês de presentes e serão muito honrados. Então, digam-me qual foi o sonho e me deem a interpretação. Eles responderam: Vossa Majestade, por favor, conte-nos o sonho. Então daremos a interpretação. Mas o rei disse: eu sei o que estão tentando fazer. Vocês só querem ganhar tempo. Sabem que estou numa enrascada e, se não conseguirem me contar o sonho, estarão numa fria. Estou até vendo. Vocês vão inventar uma história qualquer e me enrolar até que eu mude de ideia. Nada disso. Primeiro me contem o sonho, então vou saber se são capazes de me dar a interpretação ou se estão só me enrolando. Os astrólogos responderam: ninguém em nenhum lugar do mundo pode fazer o que o rei está pedindo. E nenhum rei jamais pediu uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que Vossa Majestade está pedindo é impossível, a não ser que algum deus o revele. E os deuses não vivem no meio de gente como nós. A resposta deixou o rei furioso. Ele perdeu a paciência e ordenou que todos os sábios da Babilônia fossem executados. A sentença de morte foi anunciada e Daniel e seus amigos estavam entre os condenados à morte. Enquanto Arioque, chefe da guarda real, fazia os preparativos para a execução, Daniel sabiamente chamou-o de lado e lhe perguntou o que estava acontecendo. Por que o rei deu uma ordem como essa tão de repente? Arioque respondeu, explicou a razão de tudo, e Daniel foi procurar o rei, pedindo um pouco de tempo para que pudesse interpretar o sonho. Daniel foi para casa e contou a seus amigos Ananias, Misael e Azarias o que estava acontecendo. Ele pediu que orassem ao Deus dos céus por misericórdia para solucionar o mistério e assim poderem escapar da morte. Naquela noite, a solução do mistério foi revelada a Daniel numa visão. Daniel louvou a Deus dos céus, dizendo: bendito é o nome de Deus para todo sempre. Deus é sábio e todo-poderoso. Ele muda as estações e conduz a história. Escolhe reis e também os depõe. Ele dá tanto a sabedoria quanto o discernimento. Ele abre as profundezas, revela os segredos, conhece o que há na escuridão, a luz transborda dele. Ó Deus dos meus antepassados, a ti toda a minha gratidão e todo o meu louvor. Tu me tornaste sábio e forte, e agora nos mostraste o que pedimos. Tu resolveste o mistério do rei. Assim Daniel voltou a falar com Arioque, o encarregado da execução, e ele disse: cancele a execução, leve-me ao rei, que vou interpretar o sonho dele. Arioque não perdeu um minuto, correu ao rei, levando Daniel com ele e disse: achei um homem entre os exilados de Judá que pode interpretar o sonho. O rei perguntou a Daniel, cujo nome babilônico era Beltesazar: você tem certeza de que pode fazer isso? Contar o sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu ao rei: nenhum homem pode decifrar o mistério do rei. Quem quer que seja, sábio, encantador, mago ou astrólogo, mas há um Deus no céu que revela os mistérios, e ele me revelou. Ele está mostrando ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer no futuro. Este é o sonho que o rei teve, a visão que encheu sua mente. Enquanto Vossa Majestade estava deitado na cama, ó rei, vieram ideias sobre o que vai acontecer no futuro. Aquele que revela mistérios mostrou ao rei o que vai acontecer. Mas a interpretação foi dada por meu intermédio. Não porque eu seja mais sábio que qualquer outra pessoa, mas para que o rei saiba o que significa e entenda o que sonhou. O que viu, ó rei, foi uma enorme estátua em pé na sua frente, muito impressionante.
mas também apavorante. A cabeça da estátua era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro. E os pés eram uma mistura de barro com ferro. Enquanto você estava olhando para a estátua, uma pedra que se soltou por si só da montanha, sem que ninguém o fizesse, atingiu a estátua, esmigalhando os pés de ferro e barro. Então tudo desmoronou e ficou em pedaços: o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro. Ficou tudo como restos amontoados, relegados ao esquecimento. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma grande montanha que dominava o horizonte. Esse foi o sonho. Agora vamos à interpretação do sonho. Ó Rei, Vossa Majestade é o soberano mais poderoso da terra. O Deus do céu deu tudo ao Senhor: governo, poder, força e glória. Ele o designou responsável pela humanidade e por todos os animais do campo e as aves do céu no mundo todo. O rei é o cabeça de todos os governantes, é a cabeça de ouro. Mas seu reino será tomado por outro reino, inferior ao seu, e este por um terceiro, o reino de bronze, que governará toda a terra. Por fim, um quarto reino, forte como o ferro, assumirá o poder. Assim como o ferro despedaça tudo que atinge, esse vai quebrar, esmigalhar e pulverizar todos os reinos anteriores. Mas os pés e os dedos dele, que são uma mistura de ferro e barro, significam que o rei está dividido, mas ainda haverá a força do ferro. Assim como os dedos eram de ferro e de barro, o reino terá uma parte forte e outra frágil. Esse reino fará alianças, mas não darão certo. Não conseguirá se unir a nenhum outro reino, assim como o ferro e o barro não se misturam. Mas, no tempo desses reinos, o Deus do céu edificará um reino que nunca será destruído, nem nunca será dominado por outro. No final, esmagará os outros reinos, destruirá todos eles e será eterno. Será como a pedra que se soltou por si só da montanha, sem que ninguém o fizesse, que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez o rei saber o que vai acontecer no futuro. Essa é a revelação exata do sonho e também a interpretação correta. Quando Daniel terminou, o rei Nabucodonosor, perplexo, prostrou-se com o rosto no chão diante de Daniel. Ele ordenou uma oferta de sacrifício de incenso em honra a Daniel e declarou: o seu Deus realmente é o Deus de todos os deuses, o Senhor de todos os reis, e ele revela todos os mistérios, e eu sei porque você decifrou o mistério. Então o rei promoveu Daniel a um elevado cargo no reino, encheu-o de presentes e o empossou como governador de toda a província da Babilônia e chefe de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, o rei designou Sadraque, Mesaque e Abednego para postos administrativos em toda a Babilônia, enquanto Daniel permaneceu no palácio real. Daniel, capítulo 3. O rei Nabucodonosor construiu uma estátua de ouro com 27 metros de altura, 2 metros e 60 centímetros de largura. Ele a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Em seguida, ordenou a todos os líderes importantes da província que comparecessem à cerimônia de dedicação da estátua. Todos vieram para a cerimônia e tomaram seus lugares diante da estátua que Nabucodonosor havia erguido. Um arauto apareceu e proclamou em voz alta: atenção todos, ouçam vocês de todas as raças, cores e crenças. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério e da flauta dupla, dobrem os joelhos e adorem a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. E quem não se ajoelhar, não adorar a estátua, não importa quem seja, será jogado imediatamente na fornalha. O som começou a tocar.
todos os instrumentos musicais da Babilônia. E gente de todas as raças, cores e crenças dobraram os joelhos e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia erguido. Foi então que os astrólogos da Babilônia se manifestaram e acusaram os judeus. Eles disseram ao rei Nabucodonosor: que o rei viva para sempre. Vossa Majestade deu ordens severas para que, ao ouvir o som tocar, deveríamos nos ajoelhar e adorar a estátua de ouro. E que quem não o fizesse seria jogado na fornalha. Mas os judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, a quem o rei designou cargos elevados na província da Babilônia, ignoraram a ordem, ó rei. Eles não respeitam os nossos deuses e se negam a adorar a estátua de ouro que mandou erguer. Furioso, o rei Nabucodonosor ordenou que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem trazidos. Quando eles chegaram, Nabucodonosor perguntou: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não respeitam meus deuses e se negam a adorar a estátua de ouro que mandei erguer? Vou dar a vocês uma segunda chance. Mas a partir de agora, quando o sol começar a tocar, vocês devem se ajoelhar e adorar a estátua. E se não o fizerem, serão jogados numa fornalha e ponto final. E que Deus vai livrá-los de mim? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: Sua ameaça não nos assusta. Se nos jogar na fornalha, o Deus a quem servimos pode nos salvar, não só da fornalha, como de qualquer outra coisa. E mesmo que ele não o faça, não importa, ó rei. Ainda assim, não vamos servir os seus deuses nem adorar a estátua de ouro que mandou erguer. Nabucodonosor estava prestes a explodir de tanta raiva. Imediatamente ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que o normal e que alguns homens fortes do seu exército os amarrassem e os jogassem na fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego, com os pés e mãos amarrados e vestidos em suas roupas, foram jogados na fornalha extremamente quente. Por causa da ordem do rei, a fornalha estava tão quente que só as chamas foram suficientes para matar os homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles acabaram caindo fornalha adentro. De repente, o rei Nabucodonosor levantou-se num salto e perguntou: Não jogamos 3 homens com os pés e as mãos amarradas? Isso mesmo, senhor, responderam os homens. Vejam, exclamou o rei, estou vendo 4 homens andando para lá e para cá no fogo e eles estão bem. E o 4º homem parece um filho dos deuses. Não é possível. Nabucodonosor foi até a entrada da fornalha ardente e chamou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham para cá. Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Todos os líderes do governo e os conselheiros do rei se reuniram para examiná-los e viram que o fogo não havia causado nenhum arranhão nos 3, nenhum fio de cabelo queimado e nem cheiro de fumaça na roupa deles. Nabucodonosor exclamou: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele enviou seu anjo e salvou seus servos. Eles confiaram no seu Deus a ponto de ignorar as ordens do rei e arriscaram sua vida, mas não serviram nem adoraram outros deuses. Por isso, decreto: todos de qualquer lugar, cor, raça ou crença que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego será despedaçado. A sua casa será destruída. Nunca houve um Deus que salvasse como esse. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Aleluia. Amém, irmãos? Somente até aí. Fique conosco. Até a próxima leitura. Paz do Senhor Jesus.